das carreiras mais longas e produtivas da história da fotografia, esse mestre criou uma narrativa tão vasta quanto poética da vida de seu tempo. Pioneiro da fotografia de pequeno formato, o filme de 35mm, ele aproveitou a oportunidade de passar despercebido na rua e criou imagens impressionantes da vida, das memórias e de todo tipo de cena. Seu papel no mundo da arte foi marcado por ter alternado entre momentos de grande reconhecimento e longos períodos de esquecimento. Antes da Segunda Guerra Mundial, em Paris, ele era reconhecido como pioneiro e celebrado membro de um meio que incluía Pierre Mondrian e Tristan Tzara. Também era conhecido como aquele que inspirou uma geração de fotógrafos que ia de Man Ray a Brassai, passando por Moholy-Nagy e Berenice Abbott. Anos mais tarde, no entanto, ele caiu no esquecimento e só na década de 60 foi descoberto e declarado gênio pela nova geração. Durante mais de 60 anos, ele fotografou profissionalmente sem grandes pretensões, além de usar a câmera para se observar o mundo e preservar na fotografia essa relação, que é precisamente a sua arte. Suas fotos são enganosamente simples. Elas são desprovidas de extravagâncias, de excessos e de artificialidades. E é surpreendente porque elas são assim desde o início. Nesse vídeo aleatório e infelizmente não creditado que eu encontrei na internet, ele aparece andando pelas ruas de Paris enquanto conta como foi que a fotografia entrou na vida dele. Ele fala que tinha 6 anos de idade quando a família comprou a primeira câmera e eventualmente deixavam ele apertar o botão. Aquilo para ele foi tão marcante que ali ele decidiu que ia comprar uma para ele assim que começasse a ganhar dinheiro. E foi o que fez em 1912, quando ele tinha 18 anos. Durante todo esse tempo, ele manteve uma atitude fotográfica perante a vida. Não era por determinação, mas era uma coisa que ele fazia naturalmente, que ele tinha vontade de fazer. Ele sempre olhava para as coisas com uma atitude de isso eu gosto, isso eu não gosto, isso é bonito, isso não é bonito. Quando eu tiver a minha câmera, eu vou fotografar assim ou daquele outro jeito. E ele praticava isso não só com a forma das coisas, mas com o momento das cenas. Então, enquanto ele estava lá observando qualquer coisa, ele analisava e pensava qual seria o momento do clique. É um bom exercício para todo fotógrafo, né? Aproveitar qualquer minuto de distração da vida para ficar prestando atenção e pensar em qual momento ou como faria a foto. Ele reconhece nesse vídeo que é justamente isso que deu para ele esse senso instintivo de composição. E isso também explica aquilo que eu falei antes, de o trabalho dele ser consistente desde o princípio. Para quem não tinha nenhuma pretensão de ser um grande artista, o Kertész acertou quando decidiu apostar na sua forma de ver. Ele podia facilmente ter se destacado seguindo os fotógrafos do início do século XX, mas intuitivamente ele percebeu que aquelas fotografias adulteravam a real natureza dos seus assuntos. Quando ele decidiu representar a real e frágil natureza do mundo sem alterá-la e se manteve fiel a essa visão durante toda a vida, acabou seguido por uma legião. Nesse documentário aqui da BBC Masters of Photography de 1983, eu vou deixar os links ali na descrição para vocês, eles mostram que o Bresson falou sobre ele: todos devemos algo a Kertész. Já o Brassai, outro fotógrafo também ícone da sua geração, afirmou que ele tem as duas principais características para um fotógrafo: uma curiosidade insaciável pela vida e um senso estético precisamente apurado. Foi em 1912 que ele comprou sua primeira câmera, uma ICA Box. Pelos próximos 30 anos, ele fotografou pessoas que conheceu ao acaso, lugares que frequentou e até a Primeira Guerra. Em 1925, ele deixou Budapeste e foi para Paris, onde se estabeleceu de vez como fotógrafo, abandonando uma carreira meio estável no mundo dos negócios. Ele chegou em Paris com 31 anos, confiante nas suas habilidades, consciente do seu valor e na expectativa de viver essa nova vida
com uma comunidade artística que prontamente o acolheu. Sua primeira exposição foi em 1927, em uma pequena, inovadora e moderna galeria. De cara, ele foi reconhecido pela crítica e, sendo reconhecido pela crítica, começou a ser desejado pelos editores. Em 1934, aos 40 anos, ele já era considerado um mestre. Em 1937, ele aceitou trabalhar por um período para um estúdio chamado Keystone Studios, em Nova York. Era um estúdio muito grande, um dos maiores da época. Mas quando o contrato dele terminou, 8 meses depois, ele já não conseguiu mais voltar para a Europa por conta da Segunda Guerra Mundial. Ele começa então a procurar trabalho em revistas como a Life, mas o estilo das fotos dele acaba sendo um problema por ser incompatível com o estilo da revista. Ele chegou a ouvir dos editores que as fotos dele tinham coisa demais, quando eles preferiam imagens mais limpas que conversassem com o texto. Durante os anos seguintes, ele trabalhou como freelancer para revistas, grandes revistas como Harper's Bazaar e Vogue, e assinou um contrato de exclusividade com a Condé Nast, o que proporcionou uma vida confortável para ele e para a esposa. Ele foi redescoberto em 1960. Em 1964, teve a maior exposição de um único fotógrafo no Museu de Arte Moderna de Nova York, e na década seguinte muitas outras importantes exposições também aconteceram. Ele morreu em 1985 e nunca se desviou desse centro, desse mundo que foi a relação muito particular que ele mantinha com a fotografia. Todas essas coisas que eu falei aqui para vocês foram tiradas das referências que estão na descrição do vídeo. Algumas são a mais pura e sem vergonha tradução do texto de grandes pesquisadoras do tema. Eu recomendo fortemente que vocês as consultem. Esse vídeo eu também fiz para apresentar o Kertész para um grupo de estudantes de fotografia numa comunidade de aprendizado online, com a sugestão de que a gente passe uma semana tentando prestar atenção aí e fotografar a nossa forma de ver as coisas. Se você quiser conhecer melhor e participar também, o link tá ali na descrição. Valeu, gente!